Olá, bom dia. Eu sou Josilane Oliveira, professora de Educação Especial aqui no Albert Sabin, mas minha formação eu sou pedagoga desde 2004 e me especializei em Educação Inclusiva e Psicopedagogia. Então, Josilane, eu queria saber de você o que é preciso para ser um professor de Educação Especial. Então, vou falar, claro, de mim, né? Posso falar da escolha dos demais, mas de mim, da minha escolha. Por que Educação Especial? Inclusive, uma vez dentro da escola eu falei que eu não caí na escola especial. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi trabalhar com um aluno especial. Talvez pela história de vida, se você for procurar conversar um pouquinho com cada professor da Educação Especial, você vai ver que está muito ligado à vivência dele antes dessa formação. Eu tive um sobrinho com síndrome de Down, inclusive na minha formação no curso de pedagogia, eu tive a oportunidade de filmar um dia nessa turma, né, de educação especial que ele fazia parte, né, o trabalho da escola junto a isso. Eu acho que tudo isso, esse conjunto aí, vai despertando seu interesse, não só das suas vivências em família, mas isso contribuiu para minha escolha, isso contribuiu muito. A história que eu tive em família com esse sobrinho, né, Mateuzinho, hoje ele já não está mais no meio de nós, né, ele faleceu com 14 anos, vítima de um câncer, mas assim, uma pessoa muito especial na minha vida. E assim, fico muito grata, porque eu tive, assim, durante esse pouco tempo, que eu ainda digo pouco, convivendo com alunos da educação especial, eu encontrei outros Mateuzinhos por aí, né? Então, foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Por conta disso, eu acho que não é só isso, eu não posso dizer que é só isso que me levou, porque na verdade é uma sequência, né? Você viveu aquilo ali em família, foi bom, te interessou, você já tinha um desejo de trabalhar com educação, isso era um sonho já que ardia no meu coração, que era trabalhar, ser professor. E assim, qual a formação necessária para ser um professor de Educação Especial? Então, formação necessária, o professor precisa ter esse curso, a graduação de Educação Especial ou a especialização de 360 horas, na carga horária mínima, em alguma disciplina que esteja ligada à Educação Especial. Isso é aquilo que é estabelecido por lei, né? Na formação desse profissional, desse docente da Educação Especial. E que a minha, eu busquei tanto na educação, inclusive quando eu fui fazer a especialização, ela ainda não estava ligada à educação especial, estava se desligando, na verdade, totalmente, estavam buscando todas as práticas inclusivas. Então, eu fiz educação inclusiva. E logo em seguida eu me vi na necessidade de fazer a psicopedagogia, porque é onde você cria uma sensibilidade maior e você consegue distinguir aquilo que é deficiência daquilo que é dificuldade de aprendizagem. Então, só a educação inclusiva, ela não me deu isso. Ela me deu a oportunidade de mergulhar mais nesse mundo aí da educação especial. Ela me deu bases para poder trabalhar, e boas bases. Tive excelentes professores que deram assim, grandes subsídios para poder trabalhar com um aluno deficiente, mas ela acaba focando na deficiência, né? Daquilo que nem só aparente, né? Mas naquilo que é diagnosticado, daquilo que existe um laudo, daquele que tem um CID, entendeu? Coisa que a psicopedagogia não vai. A psicopedagogia vai abordar lá a família, vai entrar um pouquinho dentro de casa, nas vivências desse aluno, naquilo que ele traz também como dificuldade. Então, quer dizer, para a lei já bastaria
A primeira, só a educação inclusiva, porque são as 360 horas. Mas, no meu caso, ou você fazendo uma faculdade que já tenha essa formação na sua graduação de educação especial. Mas, assim, para mim, essa sensibilidade, esse saber aí, saber distinguir é muito importante na formação desse profissional, te dá um outro olhar. E há incentivo por parte da escola ou de outros órgãos para essa formação continuada, talvez outros cursos? Você acha que há incentivo dentro das próprias escolas? Se a gente falar que incentivo é te direcionar para um curso, te indicar um curso, te dar a oportunidade de fazer alguma coisa mais além da tua formação, aí você encontra incentivo. Se o incentivo é muito além disso, porque o incentivo ele não está só na tua formação, o incentivo está no teu dia a dia, está no teu trabalho diário, entendeu? Aí é pouco. Aí você encontra, e não atribua esse pouco à própria escola, não. Eu acho que ainda é esse, não sei se eu posso dizer que é um fantasma, ainda é isso que assusta ainda, entendeu? É esse novo, é o novo. É difícil você incentivar o novo. Incentivar por quê? Qual material é importante? O que precisa esse aluno ter? Entendeu? Às vezes a escola até oferece o mínimo, dependendo da escola, dos investimentos feitos para a educação, oferece até o mínimo, né? Mas será que esse mínimo é o suficiente, entendeu? Então talvez esse incentivo seja a dificuldade de compreender um pouco também esse novo. Está caminhando, né? A educação, ainda mais se tratando desse aluno que saiu lá, estava escondido lá no armário e saiu, ele agora está aqui, ele está incluso, ele faz parte da escola, entendeu? Ele é a escola de hoje também. Então, quer dizer, isso ainda assusta. É tudo muito novo, uma gama de deficiência, de síndromes. Cada hora surge na escola um nome novo. Caraca, o que é isso aí? Verdade. Para você, qual é o maior desafio da educação especial? Ser multifuncional. O professor da educação especial, hoje a turma que eu estou aqui, ela aqui no SEIB, ela tem paralisado cerebral, ela tem autista, ela tem deficiente auditivo, ela tem aluno com baixa visão, eu tenho aluno com DM, alunos dopados pelo uso de remédio. Então, quer dizer, você é multifuncional, você tem que compreender um pouco dos efeitos da medicação, você tem que dominar um pouco de material, de ampliação, de braille às vezes, você tem que dominar de linguagem de sinais, você tem que dominar de recursos para poder facilitar a manipulação do material mesmo, para facilitar essa aprendizagem do aluno. Então, quer dizer, você tem que entender um pouco de TO, é ser multifuncional. Tem uma turma regular que eu tenho 6 alunos deficiente auditivo, né, surdos, alguns surdos mesmo, que dominam Libras. Então, quer dizer, você lá na escola regular, você precisa dominar Libras, aqui você precisa dominar Braille, você precisa dominar a linguagem alternativa, que é importante para o autista, é legal, o trabalho com ela favorece muito a aprendizagem dela. Então, quer dizer, ser multifuncional é um desafio da educação especial, porque além disso requer muita formação, né? Aí é um investimento que acaba o professor diagnosticando e buscando. Quais os maiores avanços que você presenciou dentro da educação especial? Hoje eu fico muito feliz. Estamos fazendo um estudo sobre as políticas, né, as novas políticas, né, da educação inclusiva. Eu foquei no autismo, mas aí você acaba vendo um pouco de tudo. E hoje você respeita, pelo menos em política, você tem um respeito maior a esse aluno que está sendo incluso.
você tem um espaço que pensa nele, você tem uma proposta de bidocência dentro de sala. Eu sei que tem muita coisa que está só no papel, mas é um avanço. É um avanço. Saiu do campo da ideia, ele foi e ele não foi só para o papel, isso não foi só para um projeto. Ele já virou uma política pública para o aluno deficiente. Então é um avanço. Você vê hoje, você tem a lei de Libras, você tem a lei do autista, agora em 2012, cara, eu fiquei muito feliz. Presenciei assim, não acompanhei, mas tive agora o privilégio de poder estudar um pouquinho sobre ela. 2012, dezembro, não tem nenhum ano, é um bebê. Mas, poxa, está falando sobre a profissionalização desse aluno, está falando sobre o papel da escola na vida dele, entendeu? Então, quer dizer, isso para mim é um avanço na educação especial, nesse respeito ao aluno deficiente, à pessoa deficiente, né? Porque a lei não é nem só para o aluno, a lei é para a pessoa deficiente. Legal. E que tipo de recursos são usados com esses alunos especiais? Há pouco tempo eu ouvi assim, vamos fazer uma sala para atender aluno especial? E o que você precisa para essa sala? Para eu começar a atender aqui na escola aluno especial. Eu falei, sala? Eu não preciso de sala, eu preciso do aluno. Quem é esse aluno? O recurso, quem vai dizer, é esse aluno. Porque nós somos únicos, singulares. Eu não sou igual a você. O meu aluno, nenhum não é igual ao outro. Um autista não é igual ao outro autista. Um paralisado cerebral não é igual ao outro. Entendeu? Então, eles são únicos. Então, o recurso é o que ele precisa. O que ele precisa? É esse olhar para ele, né? É muito legal, acho que mais adiante vai se falar um pouquinho sobre o PEI, o plano de ensino individualizado, porque você está falando de recursos para atender aquele aluno ali. Tu vai pegar lá a proposta lá do MEC, aquilo que o MEC fala, ele vai te orientar, né? Aquilo que vai te nortear sobre eles chamam de recurso, eu vou lembrar um, peraí, de pequeno porte, de grande porte, né? Então, quando ele fala sobre isso, ele vai dar uma série de coisas que você pode fazer. Ele vai te dar ideias, mas de repente nada daquilo ali vai servir para o seu aluno. É só um olhar. Pode ser que dali você tire alguma coisa para esse seu aluno, pode ser que não. Mas um olhar, pelo menos diferenciado, que te dá um norte de como trabalhar com esse aluno cego, com esse aluno surdo, com esse aluno PC, com esse aluno deficiente cognitivo. Te dá um norte. E para você, qual a importância desse olhar mais individualizado do uso de algum recurso para esses alunos? Qual a importância desse trabalho diferenciado para esses alunos? A importância é para o aluno. Ele é importante para o aluno, porque você está falando de algo que vai facilitar a aprendizagem dele, vai favorecer ele a aprender, entendeu? Então, é muito importante para esse aluno, entendeu? Para o desenvolvimento dele. Significa que você olhou para ele como único. Ele é único, entendeu? E ele precisa, para ele avançar, isso aqui é legal, nem sempre dá certo. É duro. Às vezes você investe, aposta, vem toda preparada, isso aqui vai dar certo. Aí chega na hora, não deu. Tem problema não, vamos tentar de novo, entendeu? Isso já aconteceu, nos emociona, falar, é complicado, mas é por causa disso mesmo, respeito a esse indivíduo, a esse aluno, e aí você vai cheio de crença, de fé que aquilo ali que vai chegar, vai dar certo. E não foi porque ele é único. De que maneira esses alunos devem ser avaliados, na sua opinião? No dia a dia. Aí fica assim, às vezes fica até vago, né? Avalia no dia a dia. Você dá avaliação, ela é assim, a avaliação é diária, né? Então, é o que a gente escuta tudo sobre avaliação.
mas eu digo que eu posso viver e viver e saber a importância disso, de avaliar esse aluno no dia a dia. A escola às vezes ainda está muito presa a isso aqui, ao papel, entendeu? Eu preciso, esses dias mesmo eu ouvi, a gente precisa mostrar para esse pai, para essa mãe, o que esse aluno está fazendo. Eu falei, não é isso, porque às vezes ele nem consegue. E os recursos ficam onde? Entendeu? E as conquistas desse aluno? Entendeu? Os avanços da educação especial ficam onde? Entendeu? Dizendo que o aluno precisa disso aqui. Ele precisa disso aqui. Entendeu? Porque ele precisa, vai muito além disso aqui, vai muito além do papel. Então está envolvido nisso. Isso se está ligada, a avaliação está ligada a isso, a essas novas práticas avaliativas, né? Eu avaliar esse aluno em tudo que ele vai. Se tratando da educação especial, gente, sim? Você começa com um aluno com 3 anos, usamos fralda. Quando esse aluno que nem sabe falar ainda, coloca a mão em alguma parte dele e sinaliza que quer ir no banheiro, é uma vitória, entendeu? E aí eu desconsidero isso na hora de avaliar esse aluno? Eu digo porque ele não sabe o A, ele tem 4 anos, né? Ele não sabe o A, ele não sabe cobrir, então ele não avançou nada, ele não ganhou nada. A minha avaliação está no papel. Ele pega o papel e rasga, ele não sabe nem para que serve o papel. Poxa, mas ele sabe agora que ele serve no básico. Ele sabe, ele aprendeu que ele pode ficar livre da fralda, que ele tem autonomia para ir no vaso, que ele ganhou autonomia para beber água. Então, a avaliação está dentro disso tudo, né? Quais os ganhos desse aluno, avaliar ele num todo. Entendeu? E às vezes não conta tanto, o avanço dele é tão bom para a vida dele, o ganho dele para a vida foi tão grande. Não cabe uma coisa de papel. E para realizar um bom trabalho, qual o número ideal de alunos que esse professor de educação especial tem que ter em sala? Esse aluno, na verdade, vai realizar um trabalho, assim, se eu dissesse em número, a escola aqui, eles não costumam colocar mais de 10 na sala, né? E aí você teria uma equivalência de 20 alunos, né? Porque cada aluno especial vale por 2. Se tratando, parece que tem um cálculo também, parece não, existe um cálculo que é feito por metro quadrado. Então, se esse aluno é cadeirante, para você descobrir quantos alunos você pode atender naquele espaço ali, porque está ligado ao espaço. Não adianta eu colocar um monte de aluno aqui dentro, fica tudo apertado. Às vezes o professor consegue até trabalhar, mas não tem espaço, entendeu? Para o aluno se locomover. E aí você tem metro quadrado calculado por aluno, no caso do aluno cadeirante, ele vai ser 2 metros quadrados, né, por conta da cadeira, né? Então, quer dizer assim, o que precisa em quantitativo de aluno, ele está ligado mais ao trabalho que você desenvolve, né? É a possibilidade de você fazer um plano para cada um, entendeu? Estratégias de ensino para cada um, que atenda a cada um. E você sabe que se você tiver mais de 20 alunos dentro de sala regular, seu trabalho já começa a ficar difícil. Se tratando da educação especial, você tem 10 alunos que cada aluno desse tem uma equivalência de 2 dentro de sala. Então, sim, são cálculos feitos, mas dependendo da situação, tem alunos que dependendo da situação, você tem que atender individual. Sabe que aquele aluno ali, o grupo é importante para ele, mas não para aquela aprendizagem ali acadêmica, ou até da vida mesmo, que você precisa dar um foco maior, né? Aí a gente vai falar dessas mudanças aí da escola especial e da escola inclusiva, aí a gente entra justamente por causa disso, por causa desse aluno que às vezes precisa de um trabalho individualizado. Você estava comentando um pouquinho dos seus projetos aqui, a gente queria saber se vocês trabalham em projetos e quais tipos. Você pode relatar algum projeto para a gente? Então, aqui a gente está trabalhando com, chamamos de eixo, tema, né?
mas o nome do projeto, o tema dele é Porta Aberta para um Novo Belfor Roxo. E aí o eixo que ele pega é o centenário de Vinícius de Moraes. Então, e dentro disso, aí você quer que eu fale um pouquinho sobre o meu trabalho? Isso. Dentro disso, aqui na sala, eles são considerados alunos de segundo ano. Então, segundo ano. E eu estou trabalhando com eles, a cada bimestre eu escolhi uma música para trabalhar. Eu podia trabalhar uma música só o bimestre inteiro, o ano inteiro. A gente sabe que isso é possível com o projeto, é rico pra caramba. Mas eu tenho aqui um grupo muito delicado, se tratando de presença, de participação assídua, é muito complicado. Então, assim, eu escolhi uma música ligada a um fato mais marcante para aquele bimestre. Por exemplo, agora a gente termina o bimestre falando sobre a felicidade, que é uma música de Vinícius de Moraes e que nos oportuniza a trabalhar alguns conteúdos se tratando de segundo ano, que vai ser escola, a gente não pode perder também esse olhar, mas perder essa essência, né, mudar isso e voltar àquele espaço de acolhimento, de cuidado. Não é, nós somos escola. O aluno está matriculado numa escola. Então, quais são os conteúdos possíveis para eu trabalhar com esse aluno deficiente, se tratando de segundo ano? Então, eu trago esses conteúdos, alguns vão avançar, outros não. Aí, como é que eu vou aplicar? Está se falando de recurso para cada um, mas aquele conteúdo, como é que eu vou aplicar para os alunos? E aí, na felicidade, eu me oportunizo a trabalhar, inclusive, um conceito assim, de vida deles, né? Um olhar de vida, tendo em vista que eu tenho alunos aqui acima de 20 anos de idade. E também conteúdos acadêmicos, né? Conteúdos previstos, propostos para o segundo ano do fundamental. Uma questão. Eu só não sei o que vão ser feitos com os alunos de 30, 40, por quê? Porque a educação especial ela não tem terminalidade. E a educação regular, sim, você vai direcionar para algum lugar. Então você pega o aluno que tem mais de 15 anos de ensino fundamental e leva para o EJA. Só que você não está falando de um aluno com 40 anos, que ainda está, que assim, que foi, não desfrutou desse direito de escola durante toda a sua infância e adolescência, caiu na escola já na fase adulta, com limitações traga pela sua deficiência. Eu não sei o que vai ser feito com esse aluno. A gente aqui ainda tem o ensino vespertino, que chama, que assim é até um horário diferenciado. Ele começa às 5 horas e vai até às 9. Então você acaba mais cedo, porque começa mais cedo. Mas eu não sei. Não sei os lugares que tem isso e até onde vai se conseguir manter isso, entendeu? Se falando da regular. Porque se falando da escola regular, você tem que pensar que aí é uma outra, talvez, crítica e contribuição ao nosso trabalho. O papel da inclusão não é só da escola. O papel da inclusão ele é social. Então, quer dizer, você pega... O que uma pessoa com 30 anos, que parou lá na 3ª série do ensino fundamental, está fazendo hoje? Trabalhando. E por que esse jovem, esse homem, esse rapaz, com 30, ou se está com 60, ele está o quê? Aposentado. Mas aqui na escola especial, ele com 60 anos, ele está dentro de sala de aula, com crianças, às vezes, de 10, 12. Entendeu? Isso aí também é complicado para a educação especial. Porque quando eu penso que a inclusão ela é social, eu penso que eu preciso incluir essa pessoa com deficiência ou não, no devido lugar dela, no momento dela, naquilo que
realmente precisa para a vida dela, né? E aí você também começa a ter ganhos junto à família. Quando a sociedade pensa assim, quando a sociedade traz para ela a responsabilidade da inclusão, quando ela não deixa só para a escola. E aí você começa a mostrar para essa família que esse cara cresceu. Ele cresceu, o que ele precisa? Hoje ele precisa de algo diferente, que é da escola, da salinha de aula, da tia, entendeu? Ele precisa de mais além. Agora a gente sabe que tem casos muito delicados também, que eu não sei o que vai ser feito. Casos muito delicados, casos de alunos com mais de 20 anos que usam fralda, que não sabem, que não pedem para ir no banheiro e que teriam condições de aprender, não tivesse direito, não desfrutaram desse direito de aprender isso. Né? Então, assim, o caso da inclusão, assim, você pensar na inclusão todo, falar incluir, fácil. Vamos incluir, você pega aquele aluno lá, tipo, você pega o teu filho com unidade escolar, leva para a escola, matricula ele e a educação vem no tempo devido. E essa galera que ficou desprovida desse direito há anos, faz o que com ela? Dentro dessa perspectiva de inclusão, alguns autores vão falar sobre o término das escolas especiais, né? Eu queria saber se você concorda com isso. É por causa dessa minha opinião já expressada que eu digo que é complicado. É complicado você encerrar um espaço que trabalha metodologia específica, que trabalha, isso significa que não seja possível dentro da escola. Mas eu estou falando de uma galera que foi desprovida desse direito, entendeu? Durante anos da vida dela. E agora ela vai ser inclusa na escola regular. Vai fazer o quê? Acaba com a escola especial. Aí existem propostas. Eu acho que as propostas têm que ser levadas a sério. As políticas públicas têm que ser levadas a sério nesse sentido. Você transforma isso aqui num núcleo de atendimento. Então você cria oficinas, profissionaliza essa pessoa que foi desprovida desse direito da escolarização lá atrás. Então, quer dizer, eu acho que é isso que tem que ser levado a sério, entendeu? Colocar em prática mesmo. Se for colocado em prática aquilo que se propõe, aquilo que é regulamentado, né? Aquilo que está regulamentado, funciona. Funciona. Você não vai ver ninguém usando nada, pelo contrário. Você vai ver gente crescendo aí. Gente que foi desacreditado anos por causa da sua deficiência também crescendo. Agora, você também não pode ter a ilusão de que todo especial ele vai ser incluso. Todo especial vai avançar. Existem casos que são clínicos. Existem casos de pessoas que são clínicos e precisa de atendimento médico hospitalar de qualidade, entendeu? Que a escola não vai fazer esse papel de inclusão, vai ter o papel de inclusão dele na vida dele de uma outra forma, na família, nos passeios de família, num clube, porque o que ele precisa é um atendimento médico hospitalar. Tem casos de pessoas que só saem para isso, entendeu? A família tem até vergonha, medo de como vai ser aceito, porque são casos muito delicados. A gente pode também fantasiar de que todo especial, todo deficiente é incluso, não. Todo deficiente, se não é incluso, é uma escola especial. Tem casos que são clínicos, médicos, casos de saúde. Então, para encerrar nossa entrevista, a gente queria saber qual a importância das escolas especiais ainda hoje. O que você acha de importante nesse trabalho feito pelas escolas especiais? Qual a importância dessas escolas? Você vai me complicar, porque a escola especial, eu passei a acreditar na escola especial, no trabalho da escola especial. Enquanto eu me formei na educação inclusiva, eu achei que era possível incluir todo mundo. Você trabalha, e eu trabalhei fazendo a inclusão, né? Eu trabalhei com sala de recurso dentro da escola técnica. Pô, fantástico! Eu peguei autista, para mim, autista nunca. Você vem com autista para mim, aquelas defesas, né? Autista para mim nunca vai para o ensino médio. Aí me desconstruiu todo aquele
aquele meu saber que eu tinha adquirido quando eu vi um autista clássico no ensino técnico, entendeu? Fazendo mecânica. Caramba, pô. Mas me desconstruiu. Então, assim, mas a princípio, pra mim, então, ainda vendo autista dentro da escola técnica, dá para incluir todo mundo. Daí eu caí na escola especial. Aí eu comecei a ver a importância desse espaço de educação especial quando você entende que ele também pode ser inclusivo. Quando você permite, quando você tem um espaço que trabalha esse indivíduo para ele ser incluso em outras áreas da vida dele, para ele ter participação ativa em outras áreas da vida dele. Aí você tem um espaço importante de educação especial. Você tem uma escola que contribui para a vida desse aluno. Então, assim, você pensa nele desfrutando de outros espaços sociais, uma escola que prepara para a vida. Aí ela continua sendo Legal, e assim a gente termina a nossa entrevista. Gostaria de parabenizar a Josilane pelo seu trabalho e até a próxima.